Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Em Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast. E hoje tenho a honra de conversar com um professor de inglês, Mário Júnior. E você pode estar perguntando, por que você vai conversar com um professor de inglês? É aí que está o grande pulo do gato, como diriam os mais antigos. Mário Júnior, meu amigo, aprendeu a falar e escrever em inglês sozinho. E ele está aqui justamente para poder falar um pouco mais sobre essa história que pode servir de lição e de dica para você que está louco para poder aprender a língua inglesa. Mário, primeiramente, seja muito bem-vindo. Boa tarde. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que nos acompanham. E para mim é uma honra participar do seu bate-papo aqui, né, do Resenha Cast, porque como eu já te falei, eu acompanho seu trabalho e admiro muito. Muito bom. Muito obrigado, e é uma honra ter você aqui. Mário, conta pra gente, cara, porque eu sempre, quando tinha curiosidade aguçada de poder saber um pouco mais sobre língua inglesa, procurava escolas. Minha mãe ia lá, me matriculava, isso na infância, juntamente com a escola normal. Mas você veio na contramão e aprendeu sozinho. Como foi isso? Como você teve o start para poder aprender sozinho e como foi toda essa trajetória? Pois é, Gustavo, a minha história com o inglês foi bem interessante, né? E eu vou te contar aqui de forma resumida para você entender como que foi bacana essa história e assim, para que também possa motivar as pessoas a darem esse start. Quando eu tinha por volta dos meus 10 para 11 anos, na minha sala entrou uma colega que ela era americana. E como ela era muito diferente das outras meninas, aquilo acabou me encantando. Sim. Eu fiquei encantado por ela. Mas não só por ela em si, mas pelo fato dela não falar em português. E aí eu fiquei, poxa, eu preciso aprender inglês para falar com ela. Preciso aprender inglês para conversar com ela. E foi aí que eu comecei a estudar inglês. E nesse processo, talvez ele vai até me assistir aqui, ele fez parte desse processo. Sim. Um primo meu, ele tinha um dicionário de inglês e uma fita. Não sei se você lembra, a gente usava os tapes nessa época, né? Fita cassete. Fita cassete. Sim. E a gente tinha uns toca-fitas também nos carros, né? Claro. E o meu tio tinha um toca-fita no carro e eu decidi começar essa jornada solitária usando um dicionário e uma fita. Sim. Na época a gente não tinha essa internet difundida como a gente tem hoje, né? Então, assim, para mim foi um processo um pouco mais difícil, mais demorado, mas eu continuei nessa jornada sozinho até hoje. E como funcionava? Era todo dia você lia um pouco do dicionário e ouvia o conteúdo que estava inserido ali dentro das fitas? Como é que funcionou esse processo? Então, a fita, eu tinha acesso a ela, inclusive foi uma apropriação que eu fiz dessa fita. E acho que no fundo meu primo sabia disso, mas ele deixava. Porque ele via que eu gostava bastante daquilo, via que eu estava empenhado. E o dicionário já estava comigo. Inclusive, eu coloquei o dicionário no meu guarda-roupa. Foi engraçado isso. E eu estudava o dicionário todo dia mesmo. Inclusive, às vezes eu, de madrugada, para não acordar ninguém, eu ia pro banheiro, fingia que estava passando mal para estudar. E a fita todo sábado, quando meu tio deixava o carro encostado assim na porta da garagem, eu ia lá, pedia para ele, tio, posso ir lá ouvir uma música? Sim. Deixava ouvir uma música e eu ficava horas e horas ali ouvindo aquelas músicas, gostava demais de poder aprender. De certa forma eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas hoje isso se transformou numa técnica de aprendizado. E é muito interessante, assim, eu fui privilegiado por fazer parte de uma família que sempre entendeu que o estudo era a base de toda a meritocracia. Então, eu pude ter esse privilégio aí, né, de ser incentivado e ao mesmo tempo ter, assim, várias pessoas ao meu redor me ajudando ali, me incentivando e me apoiando, né, para que eu pudesse continuar. Muito interessante, porque isso, todo esse capítulo da sua vida que envolveu essa questão do início do processo da aprendizagem da língua inglesa sozinho, mostra muita perspicácia, muita esperteza e talvez algo que você no início não imaginaria que poderia ser importante para você no futuro da sua vida, ou seja, no momento presente que nós estamos vivendo hoje, por questões principalmente profissionais e, claro, muita força de vontade. E na escola? Porque imagino que esse processo se deu no início da sua formação como pessoa, como um garoto. E na escola, como é que foi isso? Como é que você conciliava as aulas de todas as matérias,
Não sei se tinha aula de inglês. E como as professoras, ou a professora, ou o professor da língua inglesa, identificou que você já tinha ali uma certa expertise para a língua inglesa? Então, Gustavo, na escola, nas outras matérias, eu te confesso que eu não era tão bom, não. Sim. Porque numa fase da adolescência, né, eu acho que a maioria das pessoas passam por isso, várias dúvidas, várias Claro. né, incertezas com relação ao futuro, e eu não gostava muito de estudar. Mas do inglês eu gostava. E eu lembro que a minha tia me cobrava, poxa, porque você não A mais estuda difícil, as né? outras matérias? A mais difícil, era a mais difícil. Sim. Para todo mundo era mais difícil. Sim, Para mim era fácil, porque eu gostava. claro. Mas assim, as professoras de inglês sempre me incentivavam muito também. Falavam, olha, você tem que estudar as outras matérias, você é muito bom no inglês. E eu acabava passando cola para os outros alunos. E aí acabava bagunçando a sala, Sim, porque eu claro. acabava primeiro a prova. Sim. Aí ela falava assim, ó, eu a partir de hoje não vou te deixar mais ficar aqui na sala pra você terminar a prova, não. Você termina a prova e vai. Porque a prova de inglês para você era assim, era coisa de 2 minutos. Era tranquilo, era muito tranquilo. Porque eu já estava avançado pro meu tempo Sim. no inglês, né? E aí eu tinha dificuldade nas outras matérias. Sim. Mas não porque eu era burro nem nada, mas é porque eu muito não pelo queria contrário. estudar mesmo, né? Exatamente. Mas aí, assim, depois eu fui encontrando e me encontrando, né? E entendendo que realmente eu só poderia alcançar os meus objetivos através do estudo. Sim. E sobre a questão profissional envolvendo o seu aprendizado com a língua inglesa, o quanto que você ter a língua inglesa consigo de forma totalmente dominada tem contribuído para o Mário Júnior profissional nos dias de hoje? Cara, muito. Mas, assim, uma contribuição muito significativa, porque hoje eu vejo que as maiores dificuldades dos meus colegas de profissão, os professores de inglês, que são, inclusive, já formados em letras, eu ainda sou aluno de letras, é que eles não falam. Eles não tiveram esse período de vivência com o idioma, e aí ou eles sabem um pouco da língua, mas não dominam. Ou sabem, mas têm vergonha também, que é uma dificuldade que a gente vê, assim, na maioria dos alunos. Sim. A pessoa tem o conhecimento, mas ela tem vergonha de aplicar. E como eu já venho aplicando ele há muito tempo, e a gente está em Valadares, né? Sabe que é uma cidade que tem conexão direta aí com o exterior. Valadares. Então, assim, eu acho que a gente tem que aplicar, né? A gente tem que aplicar aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente já aprendeu, porque se a gente não aplicar, Gustavo, vai ficar uma coisa inútil. Sim. Porque, veja bem, você é um jornalista formado e aí você não aplica aquele conhecimento que você obteve ao longo dos anos, fica uma coisa inútil para você. Claro. E até para as outras pessoas. Então, eu vejo que eu posso contribuir muito para as pessoas que atuam do meu lado, os meus colegas, e para os meus alunos também, com essa vivência de falar, de praticar, de ser, não sei se você lembra, tinha um médico prático, né? Sim. Era aquela pessoa que a gente ia lá Exatamente. e tal. Às vezes estava na farmácia, mas ele sabia te dar um Sim. diagnóstico. Então, assim, não que isso seja o mais recomendável, mas é legal que a pessoa pratique, é legal que a pessoa se exponha ao máximo ao idioma. Eu acho que assim ela vai conseguir desenvolver bem. E, mediante a todo esse preâmbulo feito durante o nosso bate-papo até este presente momento, imagino que você utiliza o inglês para dar aula de língua inglesa Sim. nos dias de hoje. Sim. Certo ou errado? Certo. Inclusive, no cursinho onde eu participo de algumas aulas lá, a dificuldade de todos os alunos é o inglês. Sim. E eles estão fazendo um cursinho para prestar um concurso público que pode mudar a vida deles para Claro. melhor. E eu sinto que a dificuldade deles, o pesadelo deles é o inglês. E não deveria ser, né? Claro. Porque o inglês a gente sabe que é mais simples do que o português. De ser entendido, de ser aplicado. E você também ministra, e aí olha como é que é interessante, ter alguém tão abençoado por ser uma grande pessoa, um grande profissional, e ao mesmo tempo ter um bom coração. Você está utilizando toda a sua aptidão com algo que pode ser de extrema importância para várias pessoas no futuro, principalmente na carreira profissional, dentro de um projeto social. Conta mais sobre isso. Sim. Esse projeto social, Gustavo, é em parceria com uma instituição que se chama CARES, tá? E surgiu desde o início de quando eu pensei em dar aulas, eu não pensava em fins lucrativos. Sim. Eu pensava em poder ajudar as pessoas. Eu já tinha esse viés de querer só ajudar as pessoas a falar inglês, porque eu achava que seria muito Olha, importante. interessante. Inclusive porque fazendo uma comparação aqui para você entender,
para quem está nos ouvindo e assistindo entender também, na década de 80 e 90, as pessoas falavam, né, muito se falava que o digital iria dominar. Sim. E hoje o que a gente vê? O digital ele já dominou. E o inglês, nesse mesmo período, era um idioma que vinha ali em ascensão, que poderia dominar o mundo. E a gente já vê que é o idioma mais falado no mundo. Ainda que há controvérsias com relação ao mandarim, Claro. mas a gente vê que o mais prático mesmo, mais aplicado, é o inglês. Então, por isso surgiu essa vontade de poder ajudar as pessoas a falar inglês, a desmistificar, né, o que tem por trás do inglês e toda essa dificuldade de ter vergonha de falar, às vezes entende, mas não consegue falar, não consegue se expressar. Então surgiu, né, o meu projeto com essa finalidade de ajudar. E depois acabou se transformando em profissão, porque muita gente me procurava, não, mas eu quero fazer aula particular, eu quero te pagar. Aí eu falei assim, poxa, eu já gosto muito do inglês, então eu vou usar isso como profissão. Eu acho que vai ser muito bom. Porque é muito bom quando a gente gosta de algo, Claro. né? E consegue fazer. Até porque, olha como é que o inglês ele é algo fundamental nos dias de hoje. E aí, focando muito na questão profissional, porque nós sabemos que, como você mesmo disse, né, ainda existe uma certa disputa com o mandarim, mas é absolutamente afirmativo dizer que o inglês é a língua mãe no mundo todo. Com certeza. Hoje em dia, você vê algum profissional, independentemente da área que ele atua, ganhar uma vaga por conta de saber o inglês. Sem dúvida. E olha o mais triste, já aconteceu com muitas pessoas próximas a mim que perderam uma vaga profissional por justamente não ter o inglês consigo. Assim, a pessoa nem entrou Acontece ou bastante. perdeu para um rapaz, para uma moça que tinha o inglês Sim. e ele não tinha, ou às vezes ele nem entrava na disputa porque tinha lá o inglês como algo que poderia ser benéfico para poder conquistar a vaga. E olha como é que o inglês é tão valioso, e quando você vê que, dependendo do cargo, se a pessoa ela não obtém consigo a língua inglesa, é feio. O Brasil, os dois últimos presidentes, o atual e o último, não sabiam falar inglês, ou não sabem falar inglês. Não sabe. É mais interessante você ver eles em qualquer evento internacional, tem que ter um tradutor. O presidente do Brasil, tanto o atual e o último, para não ter briga com nenhum dos dois, Sim, claro. os dois não sabem falar a língua inglesa. Não sabe, de fato. O poder capital que eles têm em relação à questão financeira de poder fazer um cursinho, alguma coisa. E o Brasil é um país onde os presidentes da República não sabem falar inglês. É verdade, isso é terrível, cara. Exatamente. E tem um exemplo muito, muito prático. Eu acho que quando você quer aprender e você precisa, você corre, busca e vai atrás. O Pepe Guardiola, no momento em que ele foi contratado 6 meses antes de assumir o Bayern de Munique da Alemanha, fez questão de aprender alemão, e na primeira entrevista coletiva dele como técnico do Bayern de Munique, na entrevista de apresentação, ele falou alemão. Respondeu todas as perguntas em alemão. Eu lembro disso. E olha muito como é bom. que isso chamou muita atenção, não só Muito do universo bom. do futebol, mas do universo profissional como um todo, né? De fato, cara. Quando o cara quer, corre atrás, ele consegue. E sobre a questão do inglês, perdão. Além da questão do projeto social, e você também, como um professor dentro de um cursinho, você também está estudando para poder ser um professor de fato em relação à questão de letras. Sim. Aí o curso de letras eu já iniciei há algum tempo, né? Porque ele vai dar uma base mais sólida, digamos assim, no sentido de eu vou ter minha graduação para poder, né, atuar assim, sem nenhum percalço, Claro. vamos dizer assim. Se alguém questionar ou se alguma oportunidade surgir e for exigido o curso de letras, eu já tenho ali. Mas eu acho que o conhecimento prático ele é sempre mais Exatamente. eficaz nesse sentido. E aí você está falando uma coisa interessante com relação aos nossos presidentes antigos e atuais. Sim. Eu ainda não conheço um que seja ou que fosse fluente em inglês, Sim. o que é muito triste para nós. Porque a gente vê o quanto o Brasil está atrasado nesse particular, né? Todos os países do mundo, principalmente os países de primeiro mundo, já falam inglês. Sim. E alguns países subdesenvolvidos falam inglês. Eles aprendem inglês, eles se preocupam com isso. E é muito triste a gente ver que o Brasil... Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu vou te passar um dado. No ranking internacional, isso é um estudo que foi feito, né? Uma avaliação que é feita nos países. Sim. O Brasil ocupa a colocação de número 60 no ranking internacional dos países fluentes em inglês. Sim. E a gente vê que há uma crescente na procura pelos cursos e principalmente na oferta. Claro. Escolas de idioma a gente vê surgindo por aí. Aqui mesmo em Valadares. Aqui em Valadares tem várias.
né? E onde será que está o problema? Será que está na vontade? Será que está na aplicação? Será que está no método? Eu, particularmente, acho que está na vontade. Claro. Porque eu sou um caso, né, prático disso. Eu quis e fiz. Sim. Acho que quando a pessoa quer, ela faz. Nada impede a pessoa que quer e faz. Meu pai falava muito o seguinte: ó, meu filho, a parte de Deus já está feita. Porque ele já está te dando saúde. Sim. Então você tem que ir e vencer. Exatamente. É só isso. Então, assim, eu fico muito chateado e por isso que eu quis começar esse projeto social para incentivar, né, as pessoas a aprenderem inglês. Porque, Gustavo, eu tenho para mim, pela minha experiência, pelo que eu ando pesquisando e vendo mundo afora, o inglês já dominou. E se a pessoa não tiver inglês daqui a alguns poucos anos, ela vai ficar de fora do mercado de trabalho ou muito atrasada, né? Assim como as pessoas que não se adaptaram à informática, ao digital. Aconteceu com muitas empresas que quebraram por não ter se adaptado. Hoje a gente já vê o sistema, por exemplo, o sistema, o PJE, né? O sistema judiciário já é todo digitalizado. Então, assim, é uma crescente urgente, né? Com certeza. Mário, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado por todo o carinho com a nossa equipe aqui da Super ITV. Falar de inglês é algo muito importante, porque, como você mesmo disse, né? É uma honra. Já existe uma ideia de que no futuro próximo, as pessoas que não sabem inglês vão perder mais espaço do que estão perdendo nos dias de hoje. Esse podcast, né, faz parte do livro da sua vida. E como você, como um bom leitor, tenho certeza que você lê muitos livros, sou apaixonado por leitura. Artigos na internet, enfim. Todos os livros que nós conhecemos têm as páginas positivas, os capítulos positivos, as páginas negativas e os capítulos negativos. Sim. E sendo esse podcast o livro da sua vida, qual foi o momento mais difícil da sua vida pessoal, profissional, e o que você tem feito para poder superar essa adversidade? Cara, o momento mais difícil da minha vida, pessoal ou profissional? Fique à vontade. O que você sentir mais confortável em falar. Da minha vida profissional, vamos lá, vou falar assim, da minha vida profissional. Sim. O momento mais difícil da minha vida profissional foi quando, por um período, eu achei que eu não fosse vingar, digamos assim. Eu tinha muitas dúvidas com relação ao que eu ia fazer. Inclusive, eu fiz um período, eu fiz um curso de Direito por um tempo. Foi até o 5º período. Sim. E quando faltava muito período. Sim. E quando eu pensava em uma coisa. Uhum. E quando eu tranquei, eu fiquei meio em choque. Falei assim, nossa, e agora como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sim. E aí, assim, foi um momento assim, bem conturbado, bem difícil. Mas tive apoio de amigos, familiares, de pessoas próximas ali para continuar na caminhada. Acho que todo mundo passa por um momento crítico. Assim. Com certeza, principalmente na questão profissional. Obrigado mais uma vez, Mário. Foi um prazer ter você aqui. Sucesso. E claro que agradeço, meu amigo. As portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. É uma honra. Obrigado. Tamo junto. Mário, o Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.